Boa noite, eu cumprimento aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos iniciar mais esse culto ao Senhor, abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 84. Eu convido aos irmãos para que abramos as nossas Bíblias no Salmo 84. Salmo de número 84, diz assim a palavra do nosso Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, em nome de Jesus nos achegamos a ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos também que esse culto seja tão somente ao Senhor. O Senhor seja aqui engrandecido, adorado, pois só o Senhor é digno de ser louvado. Ó Deus, recebe esse culto. Conduze-nos também, ó Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Dirige todos os passos, todos que participarão desse culto, quer aqui, quer em suas casas, que todos estejam no mesmo espírito, com o mesmo intuito de adorar somente ao Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, confiantes no nome precioso e maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor nesse instante. Boa noite, irmãos. O louvor que a gente vai cantar hoje se chama Perdão e Graça. Confesso
Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Senhor, nosso Pai, nós queremos lhe agradecer porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado nessa situação de calamidade que estamos vivendo. Queremos lhe agradecer, ó Pai, porque mesmo no meio de tudo isso, ó Pai, o Senhor tem, ó Pai, abençoado a sua igreja, tem mantido forte a fé nos corações. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, ó Pai, perdoando os nossos pecados, nos santificando a cada dia, para que possamos, ó Pai, nos manter firmes nos teus tabernáculos, na tua casa. E obrigado, ó Pai, pelo sacrifício do teu Filho por nós. São por isso estamos aqui. Nos abençoe, nos perdoe e continue, ó Pai, a abençoar esse momento de culto. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura do Salmo 133, a excelência da união fraternal. Cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oremos, irmãos. Santíssimo Deus, Pai de amor e de infinita bondade, nós te adoramos e te exaltamos na beleza da tua santidade, Senhor, e te pedimos, ó Pai, para que o Senhor limpe os nossos corações, ó Pai, as nossas mentes, para prestarmos, ó Deus, agora o perfeito louvor a Ti, ó Deus. Obrigada por tudo que já foi feito até agora,
desde a leitura da Tua palavra, os cânticos entoados, ó Pai, que cheguem como um aroma suave, ó Pai, nos Teus altares, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti, para que o Senhor nos use, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, possa nos edificar através dessa palavra do reverendo Wellington, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa iluminá-lo, ó Deus, para que ele venha falar tão somente de Ti, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, praticar a palavra que ouvimos aqui. Obrigada, Deus, pelo Teu povo reunido, ó Pai, em suas casas, ó Pai, junto conosco, para entoarmos, ó Pai, louvores, ó Pai, e prestar um culto a Ti, ó Deus, porque só Tu, Senhor, merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus por esse momento de culto, de adoração, de oração ao Senhor. Continuemos nesse culto ao Senhor, agora já com a mensagem da palavra de Deus. Irmãos, eu os convido para abrirmos o texto dessa noite, que encontra-se no livro de Atos, capítulo 20, onde nós paramos na exposição do livro de Atos. Atos, capítulo 20. Nós leremos dos versos 1 ao verso 12. Do verso 1 ao verso 12. Eu darei um momento aqui para que todos os irmãos achem o texto na sua Bíblia. Atos 20, do 1 ao 12. Paulo está aqui se encaminhando para o final da sua terceira viagem missionária. E o título aqui em nossas Bíblias é: De novo Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Atos 20, do 1 ao 12, portanto, leiamos. Diz assim: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Sécundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos procederam esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Meus irmãos, os versos de 1 a 6 que nós lemos aqui em Atos 20 mostram os passos de Paulo no seu plano de ir a Jerusalém e depois a Roma, conforme narrado em Lucas, ou por Lucas, melhor dizendo, no capítulo 19, verso 21 de Atos. Veja lá, Lucas diz assim: Cumprida essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois
de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então esses foram os passos dados por Paulo, os versos de 1 a 6 aí do capítulo 20. Tudo isso já depois de ter cessado aquele grande tumulto causado por Demétrio em Éfeso. Lembram-se do tumulto? Por isso o verso 1 do capítulo 20 diz: cessado o tumulto. Cessado o tumulto. Tumulto do nosso último encontro, a última mensagem desse texto, que Demétrio excitou o grande tumulto ali em Éfeso e procuraram então intentar contra a vida de Paulo. Irmãos, nós somos também informados de que Paulo aproveitou a oportunidade, não é? Para consolar e fortalecer alguns discípulos na Macedônia. Veja os versos 1 e 2 do capítulo 20. Então ali, quando ele se dirige à Macedônia, ou pela Macedônia, para concluir o seu plano de chegar a Jerusalém e depois a Roma, ele passa na Macedônia. E passando por lá, ele vai fortalecer, consolar, ele vai aproveitar essa oportunidade para visitar ali alguns dos discípulos. E diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Verso 2: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Como era comum ao coração pastoral do apóstolo Paulo, ele sempre que tinha uma oportunidade, ele exortava, ele consolava, ele dava conselhos aos discípulos, não é? Das igrejas por onde passava, e esse era o apóstolo Paulo. Então ele estava fazendo isso, uma vez que a sua rota para chegar a Jerusalém passava pela Macedônia. Paulo então dirige-se à Grécia, provavelmente à cidade de Coríntios, onde se demorou por 3 meses. Diz o próximo verso 3, onde se demorou 3 meses, mas diz também que, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então Paulo está ali, não é? Passa na Grécia, fica na Grécia durante 3 meses, e ali há uma conspiração de judeus contra Paulo. Também algo comum na vida de Paulo, não é? Se ele era um consolador, se ele era um conselheiro eficaz na vida dos discípulos de Cristo, Paulo também era um perseguido. Era alguém que vivia tendo que correr das cidades, se esconder muitas vezes, ser socorrido por conta principalmente dos judeus que tentavam tirar a sua vida. Sua intenção era alcançar Jerusalém, agora através da Síria, ou seja, pelo mar, por uma embarcação. Porém, devido a uma conspiração dos judeus contra Paulo, ele mudou seus planos e resolve agora ir por terra, ir por dentro da Macedônia, diz o texto. Em seguida, Lucas narra os nomes dos companheiros de Paulo, ou seja, aqueles companheiros que o seguiam em viagens, não é? Ou que procedia Paulo, ia na frente para lhe preparar hospedagem, para preparar o lugar onde ele pregaria. Paulo sempre estava rodeado de companheiros, de pessoas que apoiavam também o seu ministério. Então Paulo, assim, ele vai chegar em Troade. E Troade era aquela cidade que outrora Paulo tinha passado, mas não tinha podido ficar naquela cidade, porque ali apareceu em visão um varão macedônio. Está lá em Atos capítulo 16, verso 9, cujo varão macedônio disse a Paulo em visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Lembram-se dessa passagem? Então Paulo tinha passado por Troade muito rapidamente, tinha saído mais rapidamente ainda, porque ele, assim que teve essa visão, ele imediatamente, diz o texto, que Paulo passou a Macedônia para então pregar ali. Houve muitas conversões, o carcereiro de Filipos, né? Lídia,
todas essas pessoas foram alcançadas devido a esse ministério de Paulo aos macedônios, portanto. Então, nesta nova oportunidade que se abre, Paulo novamente se encontra na Macedônia. E nesta oportunidade, irmãos, é que nós encontramos essa passagem, não é, de Paulo em Troade, Paulo em Troade novamente, agora, talvez com um dia a mais, ele resolve pregar numa casa. Nós sabemos que naquela época as igrejas não tinham templos, como hoje nós temos os nossos templos, não é, confortáveis e preparados, todo preparado para fazer um culto ao Senhor. Naquela época se faziam nas casas, mas as casas também tinham um local chamado cenáculo. Cenáculo era uma sala de estar que ficava geralmente no terceiro andar das casas. E ali eles faziam recepções, faziam festas, e também, assim com a chegada da igreja, passou a ser um local onde a igreja se reunia para orar, para ouvir a palavra de Deus. E lá em Troade, então, Paulo vai a uma casa onde ele vai fazer um culto ao Senhor. Um culto ao Senhor. E não somente um culto, mas um culto com ceia. Um culto com a santa ceia do Senhor, não é? Num cenáculo desta casa. Deste episódio, irmãos, nós temos uma mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite. Principalmente do verso 7 ao verso 12, eu peço a atenção dos irmãos para a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu gostaria de começar então trazendo à nossa memória um fato ou uma declaração de algumas semanas atrás, ou talvez até mais de um mês atrás. Em algumas semanas passadas, tanto o presidente do Brasil quanto o presidente dos Estados Unidos decretou a abertura das igrejas por considerá-las serviços essenciais. Exatamente. Entre alguns serviços, tanto o presidente do Brasil quanto dos Estados Unidos decretaram que a igreja deve abrir, os templos de igreja devem abrir, porque são considerados serviços essenciais. O que o irmão acha? O que você que está aí participando conosco acha? Você acha que a igreja é um serviço essencial? Sabemos que a igreja realiza vários trabalhos, tanto de cunho social quanto espiritual, não é verdade? Sendo um dos trabalhos espirituais da igreja o culto ao Senhor. Como devemos considerá-lo? Essencial ou não? A igreja é essencial ou não? O culto ao Senhor é essencial ou não? Irmãos, o presente texto poderá nos ajudar a termos a resposta a essa pergunta, se a igreja e o culto são serviços ou se prestam serviços essenciais. Vamos a ele, portanto. Nós, quando lemos esse texto, logo nos veio à mente, não é? O culto ao Senhor, o trabalho ao Senhor, em uma casa que se reunia a igreja. Como nós já dissemos, portanto, naquela época não havia templos como hoje, né? Havia o templo dos judeus, que ainda estava de pé. Mas não existia, não é? Templos, locais de adoração, locais em que os irmãos se reuniam, como hoje nós temos, graças a Deus por isso. As pessoas se reuniam em casa. Mas o mais importante não era em si o local, mas o que se realizava nesse local. É isso que nos chama a atenção, é isso que nos chama a atenção, inclusive, para respondermos para nós mesmos. Se a igreja hoje em dia, se o culto, ele é essencial, se é um serviço essencial na vida das pessoas ou não. O que você acha? Irmãos, o texto começa dizendo aqui, a partir do verso 7, portanto, no primeiro dia da semana.
esta é a primeira referência do Novo Testamento que afirma que a igreja, que é a continuação do povo de Deus do Antigo Testamento, reúne-se no primeiro dia da semana, e não no sábado, como os judeus costumavam fazer na antiga dispensação. Essa é a primeira vez que aparece a referência de que a igreja se reunia agora nos domingos, no primeiro dia, portanto, da semana. E se reunia para quê, irmãos? Não é? Para cultuar a Deus. E o culto, aqui nas linhas em que nós lemos, era um momento de comunhão. Essa é a nossa primeira lição. O culto é um momento de comunhão, e isso tem que ser levado em conta para nós respondermos a questão se o culto é essencial ou não. O culto é um momento, portanto, de comunhão. Mas voltando um pouco aqui, não é, para expor um pouco o texto, para nossa melhor compreensão, diz no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. A adoração ao Senhor tinha passado do dia do sábado do judeu, que era o 7º dia da semana, para o primeiro dia da semana. E isso ocorreu em função da ressurreição de Jesus Cristo, que foi no primeiro dia da semana. Cristo ressuscitou no domingo, logo nas primeiras horas do domingo. No primeiro dia da semana, os cristãos também se reuniam para celebrar a ceia do Senhor e comer, né? Nós vemos aqui que assim que Eutico, não é, foi ressuscitado por Paulo, Paulo diz o texto aqui no verso 11, subindo de novo, partiu o pão. Todas as vezes no Novo Testamento que aparece essa referência do partir do pão, refere-se à ceia do Senhor. Mas é interessante que há uma vírgula e diz assim, e comeu. Nós sabemos que a ceia do Senhor, ela é feita em 2 atos basicamente, que é o comer o pão e beber do cálice. Mas aqui há uma vírgula e diz que Paulo comeu. Por que Lucas narra dessa forma? Porque na época da igreja primitiva, existia uma festa chamada Festa do Amor, a Festa Ágape, que geralmente era feita após, né, uma refeição que era feita após a ceia do Senhor. Então, assim nós vemos o apóstolo Paulo participando da ceia do Senhor e logo após, então, comendo ali uma referência à Festa do Amor, a Festa Ágape que eles faziam naquela época. A ceia do Senhor, irmãos, é o anúncio da morte do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, 26, diz, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando nós participamos da mesa do Senhor ou da ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Mas nós fazemos isso de uma maneira especial, nós não fazemos isso individualmente. Embora a reflexão que nós temos que fazer é uma reflexão, uma autorreflexão, uma reflexão individual, nós fazemos isso junto com os nossos irmãos, junto com os pastores, com os presbíteros, com as pessoas da igreja. Porque a ceia, irmãos, um dos maiores significados da ceia do Senhor é a comunhão em torno do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o culto ao Senhor é um momento de comunhão, principalmente os cultos em que há ceia, Eu, junto com os meus irmãos, me reúno para participar da mesa do Senhor. Nós fomos aproximados de Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz. É isso que representa a ceia do Senhor. E Lucas diz, olha lá, e estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Olha o que ele diz, né? Logo no verso 7, no primeiro dia da semana, portanto um domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, o fim de cultuar a Deus, com o fim de fazer a ceia do Senhor, participar com os irmãos da ceia do Senhor. Logo, o propósito do culto, sobretudo
os que são realizados, a ceia do Senhor é um momento específico, um momento específico de comunhão entre os irmãos, que tem o mesmo propósito, o de adorar a Deus por causa do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Em nosso lugar, em meu lugar, em lugar do meu irmão, em lugar do presbítero, em lugar do pastor, em lugar da minha irmãzinha e de todos que estão ali presentes que creem em Jesus Cristo. Então é um momento de adoração em comunhão, junto com os irmãos. Esse é o propósito de cultuar a Deus no momento de Santa Ceia. Não é? Jesus foi entregue na cruz do Calvário em nosso lugar. E nós então nos lembramos disso. Juntos nós nos lembramos disso. E nós então celebramos a Santa Ceia até que Jesus volte. Isto, irmãos, de modo nenhum pode ser feito de outro modo que não de um culto público ao Senhor entre os irmãos, não é? Não existe uma ceia onde você se ministra a si próprio, porque a ceia é justamente essa comunhão, esse espírito de unidade, nós juntos, né, com o mesmo intuito de adorar, de reconhecer a salvação de Jesus Cristo, o perdão de Deus, em torno daquela mesa santa, aquela mesa bendita, em que nós nos lembramos do sacrifício do nosso Senhor e Salvador. Então, isso é principal, é um momento singular das nossas vidas. É um momento singular, né? Um momento apropriado, específico, e que nada pode substituir esse momento, não é? Nada pode substituir esse momento. Então gravem, com esta mensagem, com essa lição de Paulo ali, naquele cenáculo, nós aprendemos que o culto é um momento de comunhão. É um momento insubstituível. É um momento de comunhão. Quando vamos à casa do Senhor, nós vamos para adorar a Deus juntos com os nossos irmãos. É um culto público. É um culto comunitário. E, portanto, é um momento específico de comunhão a Deus. Essa é a primeira lição que esse texto nos traz nessa noite, para que possamos dar resposta à pergunta se para você o culto é essencial, a igreja é um serviço essencial. Mas tem uma segunda lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É que Paulo não somente se reúne para a comunhão, mas também na hora que ele se reúne em culto a Deus, ele exorta aqueles irmãos. Olha o que diz a palavra ainda no verso 7. Eu vou ler novamente o verso 7 com ênfase na palavra exortação. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, acabamos de ver, comunhão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os. Então, o momento de culto também serve para exortação. E prolongou o discurso até a meia-noite. Irmãos, o culto também é um momento de exortação. A palavra exortar aqui tem mais o sentido de admoestar, de advertir, de aconselhar e encorajar os irmãos, e não tanto o de dar uma bronca ou recriminar a algo. Então a palavra exortar aqui é aconselhamento, é encorajamento, é uma admoestação. Como filhos que necessitam da instrução constante de seus pais, assim nós também necessitamos sempre da orientação e do incentivo de Deus em nossas vidas. Não necessitamos? Nós necessitamos. Com o fim de não nos desviarmos nem desanimarmos por conta das dificuldades da vida, não é verdade?
Precisamos, assim como os pais fazem com os filhos, sempre chamando a atenção, menino, olha, levanta, menino, faz isso, olha, isso é certo, isso é errado. Nós também, como filhos de Deus, precisamos dessas exortações, dessas advertências, com carinho, com amor, é verdade, mas nós precisamos enquanto filhos de Deus. Nesse sentido é que Paulo estava falando àqueles irmãos da igreja de Troade, e que todos nós da Igreja de Cristo necessitamos de ouvir constantemente o quê? A palavra de Deus para as nossas vidas. As exortações da palavra de Deus para as nossas vidas. É interessante, irmãos, ainda observar que muitos, se não todos os ouvintes de Paulo daquela noite, haviam trabalhado e trabalhariam no dia seguinte. Sabe por quê? Como é que sabemos isso? Porque no contexto dos gregos e dos romanos, do mundo da época, não existia dia de descanso. Só o judeu que cria num dia de descanso, que tinha recebido o mandamento de Deus no dia de descanso. Por quê? Porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Então, lá em Gênesis, no primeiro livro do judeu, já tinha que Deus tinha separado o 7º dia e tinha o santificado para buscá-lo. Então o judeu, ele sim, ele buscava a Deus, ele descansava no 7º dia. Mas o grego não. O grego não. E nos mandamentos também nós temos lá o mandamento do sábado para o santificar, né? Para o santificar. Então, aqueles irmãos que foram prestigiar e foram participar do culto, foram tomar a ceia com o apóstolo Paulo, coisa rara naquela época também, ouvir um apóstolo, imagine vocês, não é? Paulo estava ali de passagem, a primeira vez não tinha dado para pregar na cidade, mas dessa vez então, ele arrumou uma casa, alguém foi na frente, se antecipou e preparou um cenáculo e Paulo agora estava pregando. De forma que a casa estava lotada, cheia de gente, a ponto de algumas pessoas sentarem ali nas janelas. Uma delas foi Eutico, não é? Então um local repleto. Para ouvir o que, irmãos? A exortação do Senhor. A exortação do Senhor é imprescindível na vida da igreja. É imprescindível. Ouvirmos a palavra de Deus, nos reunirmos para ouvir o que Deus quer da nossa vida. A direção que Deus dará das nossas vidas. Isso é imprescindível. Então a igreja se reúne em culto, não é? Em comunhão a Deus, em comunhão do corpo de Cristo, mas também para ser exortada, para ouvir, para receber os aconselhamentos de Deus, o encorajamento da parte de Deus por boca dos seus servos e das suas servas. Irmãos, eis a questão ali, né? Que aquelas pessoas estavam ali, não é? Num domingo, no primeiro dia da semana, e a pregação se estendeu a ponto de chegar à meia-noite, e eles estavam ali, todos ali, ouvindo a palavra de Deus. Só isso aqui já seria uma grande lição para as nossas vidas, não é verdade? Uma grande lição. Porque olhando para esses irmãos também, estamos motivados a ir à casa de Deus, mesmo quando estamos descansados, quando trabalhamos um dia, uma semana inteira, e ainda assim, não é, estamos lá firmes na casa de Deus, firmes no culto ao Senhor. Como é maravilhosa a palavra de Deus. Os irmãos de Troade assim encheram aquele cenáculo, a ponto de um rapaz chamado Eutico. O nome Eutico significa afortunado. E de fato ele foi afortunado com o milagre da parte de Deus, com a saúde que foi restaurada nele. E Eutico, a palavra que aparece para rapaz logo nos últimos versículos, significa que Eutico era um rapaz entre 8 e 14 anos de idade. Portanto, um adolescente ali, entre pré-adolescente e adolescente, não é? E possivelmente por estar lotado aquele local, o cenáculo, né, da casa,
ele sentou-se numa janela, era como se fosse um grande salão, né, no terceiro andar, onde havia janelas abertas. Naquela época as janelas não tinham vidro, o vidro era uma coisa muito cara, não é? E geralmente eram abertas as janelas. Então ele se senta ali em um daqueles vãos e fica ouvindo o apóstolo Paulo pregar. Ele senta no parapeito, portanto, da janela para ouvir a Paulo. Portanto, irmãos, não há muitas coisas tão essenciais na vida que justifique faltarmos no culto. E certamente o cansaço por conta do trabalho e o sono não é uma delas. Não é verdade? Segundo o texto, não é. No culto ao Senhor, ao mesmo tempo em que nos reunimos em comunhão com os nossos irmãos para a adoração a Deus, também nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Reunimos para ouvir a exortação que vem da parte do Senhor. O nosso Deus é um Pai amoroso que se importa conosco e por isso Ele quer que o ouçamos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é? Essa é uma das exortações de Jesus lá no Apocalipse. Então, irmãos, o culto é um momento em que nós vamos na casa de Deus para ouvir a sua voz. Para ouvir a sua voz. Quantas vezes estamos angustiados, né? Precisando de uma palavra. E vamos para a casa de Deus e Deus fala profundamente ao nosso coração. Deus fala com você de uma maneira assim, quase que individual, quase que particular. Mas Ele fala também com o irmão do lado, e com o irmão que está atrás, e com o irmão que está na frente. E fala de uma maneira especial com cada irmão, com cada vida. Porque o culto é um momento de exortação, é um momento que Deus fala conosco. E aqui diz então o texto que Paulo exortava aqueles irmãos. Foi um momento de exortação, foi um momento de comunhão e agora um momento de exortação. O terceiro e última lição que Deus colocou em nosso coração para trazermos essa noite, irmãos. O culto também é um momento de consolo. Da mesma forma que muitas vezes vamos na casa de Deus e somos exortados, somos direcionados, somos edificados pela palavra de Deus, muitas vezes o que nós vamos buscar lá na igreja é uma palavra de consolo, não é verdade? Estamos angustiados, estamos tristes, perdidos, aflitos, e Deus nos consola com a palavra que Ele manda, a sua palavra. E nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu naquele culto, por causa de um incidente. Continuando aqui, diz assim, verso 8 em diante. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono. Olha só, eu falei que eles trabalhavam, né? Trabalhavam constantemente, não havia dia de descanso para aquele povo. Profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. É muito especial essa palavra morto aqui, porque quem está falando é um médico. É Lucas. Algumas pessoas leem esse texto e dizem assim, não, mas Eutico não morreu. Paulo disse que ele não morreu. Não é verdade, irmãos. Na verdade, Eutico foi ressuscitado. Paulo vai agir com Eutico como Elias, como Eliseu, vai agir também na ressurreição em casos semelhantes no Antigo Testamento. Ele vai deitar sobre a criança, vai deitar sobre aquele pré-adolescente, e então aí é dito que a vida ainda está nele. Mas, na verdade, todos concordam, né? Eu digo todos os biblistas, as pessoas que estudam essas palavras, vão concordar que o que houve, na verdade, foi uma ressurreição. Porque tudo indica, então, que, né, afinal, ele caiu do terceiro andar de uma casa, não é? E são poucos, são raríssimos os que sobrevivem a isso. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui a palavra de um médico que diz que ele foi levantado morto. E Lucas, ele é muito específico nas coisas que são concernentes à medicina, porque ele é um médico.
ele é um cientista. Então ele não fala as coisas sem ter certeza. Então ele vai dizer que aquele homem ou que aquele rapaz estava morto. Mas continuando o texto, diz assim: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Perceba essa palavra, não vos perturbeis. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente, o que, irmãos? Confortado. A palavra conforto aí, sinônima de consolo, portanto. Então, irmãos, o culto é um momento de consolo, é um momento especial em que Deus fala ao nosso coração, não é? Fala e consola de uma maneira sobrenatural. Você pode ler um livro, você pode ouvir um conselho de um amigo, você pode, ouvir um psicólogo, você pode assistir um filme, não é? Mas o efeito que a palavra tem na vida do crente em relação ao consolo é algo totalmente singular, totalmente diferente, que só a palavra de Deus pode fazer. Então o culto é indispensável, a igreja é indispensável àquelas pessoas que precisam de consolo. Não é? Então, irmãos, Paulo, melhor dizendo, o jovem chamado Eutico estava assentado nessa janela, adormeceu por causa do discurso de Paulo, do tanto que Paulo pregou ali, foi vencido pelo sono, talvez pelo cansaço também de um dia de trabalho, e caiu e foi levantado morto. Verso 9. E Paulo então ressuscita a Eutico. Lucas constata isso, dizendo que o rapaz estava morto. Lucas, ele era médico. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Contudo, repare que Lucas atesta a vida de Eutico somente após Paulo se ter inclinado ou ter se inclinado sobre ele e lhe ter abraçado, ressuscitando, irmãos. Ressuscitando. Ato semelhante aos profetas Elias, que ressuscitou o filho da viúva de Serepta. Lembram? Lá em 1 Reis 17, verso 21. E Eliseu, que ressuscita o filho da Sunamita, em 2 Reis, capítulo 4, verso 34. Ambos vão se deitar, vão deitar sobre aquelas vítimas, aquelas pessoas que morreram, e elas vão ressuscitar. Paulo fez algo muito semelhante, né? A lição, no entanto, a lição prática que nós tiramos daqui, não é tanto a ressurreição, mas sim o consolo. Diz o texto que aquelas pessoas conduziram o rapaz e se sentiram grandemente confortados. Irmãos, é certo que Deus, ele opera milagres em qualquer lugar. Mas com certeza, a casa de Deus é um lugar especial onde Deus tem operado muitos milagres. Muitos milagres. Não é? Infelizmente vivemos numa época em que as pessoas querem receber de Deus, mas não querem ir a Deus. Não querem ir a Deus. Não querem retornar à casa de Deus, não querem se comprometer com Deus, não é? A exemplo daqueles 10 leprosos que Jesus curou, somente um voltou para agradecer a Jesus, para glorificar a Deus. E nós vemos que são poucas, são raras as pessoas que querem um milagre de Deus, mas também querem servir a Deus.
querem ter o trabalho de buscar a Deus, a confiança de buscar a Deus, de sair do conforto dos seus lares e de ir à casa do Senhor, de buscar ao Senhor em tempo frio ou muito calor, não importa, tempo de chuva, mas sempre estão buscando ao Senhor. Hoje em dia é raro as pessoas fazerem isso, mas é assim que Deus propõe, irmãos, para que o busquemos e que possamos ser confortados. Podemos ser confortados lendo a sua palavra? Com certeza. Podemos ser confortados em nossos lares? Com certeza. Mas que nós vemos que a casa de Deus, o culto ao Senhor, é um lugar especial. Quer seja para termos comunhão com o Senhor, não é? Quer seja para sermos exortados, recebermos a palavra de Deus, direcionamento para nossas vidas, quer seja para sermos consolados por Deus. Para sermos consolados por Deus. Afinal, irmãos, não foi o próprio Jesus que disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é o alívio? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Irmãos, diante do que foi exposto, a nossa conclusão é de que a igreja, se infelizmente ela não é essencial a todos, com certeza ela é essencial a nós, os filhos de Deus. Se ela não é essencial a todos, infelizmente, a nós, os filhos de Deus, a igreja é essencial, o culto a Deus é essencial na vida do cristão. Porque lá temos comunhão com Deus, lá somos exortados pela palavra de Deus e lá somos consolados pela palavra de Deus. Somos consolados. No culto que prestamos a Deus em nossas igrejas, exercitamos a comunhão com os nossos irmãos e em torno do sacrifício de Cristo celebrado na ceia do Senhor. Isso é comunhão. No culto somos exortados e edificados pela palavra do Senhor. E no culto somos consolados por Deus. Louvado seja o Senhor que nos permite reunir num momento de exceção como esse. Eu estou grato a Deus. Eu sei que você também está grato a Deus. Estamos reunidos nesse momento, não é verdade? Ah, irmão, mas nada comparado àqueles cultos na casa do Senhor, em que olhamos o irmão frente a frente, em que nós, quando acaba o culto, podemos abraçar o irmão e podemos ir para um canto assim e ouvir um pedido de oração, ouvir uma palavra, ou dar uma palavra, ou fazer uma oração. Ah, tomar aquele cafezinho, aquele chazinho gostoso. Nada é comparado a isso. Somos gratos a Deus porque estamos podendo nos reunir pela internet. Mas ao mesmo tempo nós devemos clamar a Deus que o mais rápido possível seja restituído o nosso direito de voltar a nos reunir no templo, que representa a igreja, que é local apropriado para exercitarmos de maneira mais completa a nossa fé. Não que não estamos exercitando a nossa fé, estamos exercitando, mas a casa de Deus é o local apropriado onde nós podemos manifestar e exercitar de maneira completa a nossa fé. A Deus, portanto, seja toda a glória e toda a honra nesse dia e para sempre. Amém. Meus queridos, nesse instante eu os convido para cantarmos um último hino aqui, hino de número 298 do Inário Novo Cântico, a pedra fundamental. Vai colocar o som? Vai tocar? Então nós vamos ter o acompanhamento do violão com o nosso irmão Vinícius. Hino 298, a pedra fundamental, ok? Tira pra gente, vamos lá, bem alto.
Deus abençoe sua vida, o seu lar. Que Deus nos abençoe como igreja de Cristo, para que muito em breve possamos nos reunir não somente como estamos fazendo hoje, mas juntos na casa de Deus. Vamos orar por isso? Abaixe sua cabeça e vamos falar com Deus nesse instante. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos mais uma vez a Ti. Agradecidos pela oportunidade de nos reunir como corpo de Cristo, ó Deus, para cultuar o Teu nome. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, para suplicar a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre os nossos governantes, sobre as decisões que estão sendo tomadas. Ó Deus, a Tua bênção sobre a saúde das pessoas para eliminar esse vírus da face da terra. Nós rogamos todas essas bênçãos, ó Deus, com o intuito de que possamos muito em breve nos reunir na Tua casa, no templo da Tua igreja, para cultuar ao Senhor, para nos reunirmos em culto ao Senhor, em comunhão em torno da mesa do Senhor com os nossos irmãos, agradecidos ali, ó Deus, relembrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ó Deus, também para sermos exortados pela Tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante que a espada de dois gumes, para ouvir a voz do Teu servo, as orações, os hinos de louvor, ó Deus. Como é bom viverem unidos os irmãos. Ó Deus, para receber a bênção da palavra, a exortação, para receber também o conforto, Senhor. O trabalhar do Teu Espírito em nosso coração, em nossa vida, de maneira singular, que só recebemos quando estamos na Tua casa, na Tua presença, junto com os nossos irmãos. Por isso, ó Deus, faz passar essa tempestade rapidamente, para que possamos novamente retornar à Tua casa. Ó Deus, que saudade do tempo, como disse o salmista. Melhor é estar à porta da Tua casa, ó Deus, do que em qualquer outro lugar. Ó Deus, ajuda-nos, abençoa a nossa nação, abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa igreja. E nos mantém unidos, ó Deus, ainda que separados, até que possamos nos voltar a nos juntar em culto na Tua casa ao Senhor. Fica conosco, nos abençoa. Obrigado por tantas bênçãos, tantos milagres que o Senhor tem operado na vida dos nossos irmãos. Obrigado, ó Deus, pela junta diaconal da nossa igreja, que tem feito um trabalho maravilhoso, levando cestas e abençoando os irmãos, abençoando pessoas que nem mesmo são do nosso meio, mas que, ó Deus, estão em necessidade. E o Senhor diz para ajudarmos a todos, fazer o bem a todos. Louvado seja a Tua vida. Pela comissão, ó Deus, de ação social da quarta igreja, da congregação, ó Deus, os diáconos, os irmãos que têm doado, têm aberto as suas casas, as suas despensas, os seus corações para contribuir com essa obra. Obrigado pela vida do pastor, do conselho, que tem sido fiel à Tua palavra, tem abençoado, ó Deus, tem usado do amor que o Senhor nos ensinou para transmitir isso aos demais departamentos e sociedades da nossa igreja. E eles também têm amado como Jesus amou. Obrigado, Deus. Obrigado pelos milagres, pelas pessoas que estavam nos hospitais e foram curados, por aquelas pessoas que estavam desempregadas e arrumaram um emprego. Ó Deus, continua a operar e trabalhar em nosso meio, fazer milagres e consolar o nosso coração. Dá-nos uma semana de vitória, ó Deus. Abençoa o Teu povo. Obrigado, ó Deus, pela mocidade da congregação que hoje visitou a minha casa, visitou a casa de vários irmãos idosos também, ó Deus, trazendo uma música, cantando do lado de fora. Que coral maravilhoso, Senhor. Abençoa esses jovens, abençoa a vida dos irmãos da mocidade da nossa igreja, da nossa congregação. Irmãos que mostram o amor, irmãos que trabalham na Tua causa. Continua sustentando todas as sociedades, a SAF, o PH, ó Deus, das nossas igrejas, a mocidade, a UPA, Senhor Deus, os departamentos.
ó Deus, os oficiais da igreja, ser com cada família. Abençoa a família, ó Deus, da nossa irmã Marli, do nosso presbítero Valdemar. Abençoa a Raquel, Senhor Deus, ali no leito do hospital, curando, tirando toda a enfermidade. Ó Deus, abençoa os irmãos, Senhor, abençoa a nossa igreja. Nós oramos agradecidos, porque o Senhor tem operado maravilhas em nosso meio. Nós oramos assim, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus, repousem sobre nós, povo de Deus, que estamos reunidos aqui. E a todos os irmãos reunidos em toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite.